sejam bem-vindos aí à nossa aula. Hoje é a nossa primeira aula de fato, em que nós vamos falar um pouquinho de retas, semi-retas, segmentos de reta. Essa parte só anotação. O objetivo dela é mais você entender a notação que se usa, e aí a gente passa para ângulos e termina com bissetriz. Então vamos aqui dar início falando um pouquinho dessa. Vocês viram no vídeo passado, né, no vídeo que foi deixado, a questão do que é uma reta, a questão do que é um ponto, um plano, né? Então, tudo isso não existe uma definição precisa, né? Você apenas sabe o que é um ponto, você sabe o que é uma reta, você sabe o que é um plano. Mas é claro que a gente, para se referir a alguns desses elementos, a gente usa uma notação. Então, aqui vamos começar com a reta, né? Então, a reta, aqui eu representei ela com uma setinha para um lado, outra setinha para o outro, apenas para dizer que a reta não tem início e ela não tem fim. Mas quando você for realmente escrever uma reta, você não precisa colocar essa setinha de um lado, essa setinha do outro. O próprio contexto já vai mostrar que você está falando de uma reta. Você pode fazer apenas uma linha mesmo, e aí isso aí já vai representar a tua reta. Vocês devem ter visto no vídeo também, e a gente pode chamar uma reta por uma letra minúscula do nosso alfabeto. Tudo isso é notação, pessoal. E quando eu falo que é notação, isso significa que, embora haja essa notação padrão, de acordo com o contexto que você estiver utilizando, onde você estiver utilizando, você pode muitas vezes usar outro tipo de notação. Então, se você quiser usar uma letra maiúscula, uma letra grega, seja o que for, desde que no contexto que você está trabalhando fique claro que aquela notação se refere àquele elemento que você está colocando para ela, tá bom? Isso vale para qualquer tipo de notação. Qualquer tipo de notação, desde que fique claro o contexto que você está colocando ela, você pode usar. Não tem problema. Para qualquer tipo de notação, não só na geometria, eu estou falando. Na matemática, de uma maneira geral, embora existam notações padrões para certos objetos, de repente, em determinado contexto, você pode sim mudar essa notação. Não é algo que seja inflexível, notação. Se ficar claro para o leitor o que é que está acontecendo, aí o assunto morre ali. Você pode usar do jeito que você quiser. Então, normalmente, para uma reta, a gente usa uma letra minúscula do nosso alfabeto. Só que se você tiver dois pontos dela, digamos que você tenha dois pontos, o ponto A e o ponto B. Então, você pode denotar a sua reta também por AB. Aqui é o primeiro ponto, aqui é o segundo ponto. E aí você bota essa retinha com as setinhas do lado esquerdo e para o lado direito para denotar que você está trabalhando com uma reta. Tá certo? Então, ou você representa a reta assim, ou você representa a reta assim, comumente. Lembrando, notação, de acordo com o contexto que você estiver utilizando, você pode utilizar outros tipos de notação, inclusive que você invente. Você pode inventar uma notação desde que fique claro no contexto o que é que você está fazendo. Em seguida, pessoal, nós temos a semirreta, né? A diferença da semirreta para a reta é que a semirreta ela tem uma origem. A semirreta ela nem tem começo e ela nem tem fim. Mas a semirreta ela tem uma origem. Eu estou chamando aqui a origem dessa semirreta de A. Então eu pego outro ponto dela, o B, e coloco a notação desta maneira aqui, ó. AB, aí coloco uma setinha apenas com o lado direito, né? Eu não coloco o lado esquerdo. Se tivesse o lado esquerdo, eu sei que seria uma reta. Então, eu coloco uma setinha apenas para o lado direito. Novamente, é apenas notação. Se no contexto você quiser usar outra forma, fique à vontade. Deixe que fique claro para quem está lendo do que é que está se tratando aquilo que você está escrevendo. Por fim, o último elemento aqui é o segmento de reta. O segmento de reta nada mais é do que um pedaço da reta, né? Vocês podem ver aí que é um pedaço da reta. Você pega dois pontos
e aí pega somente o pedaço da reta que está entre esses dois pontos. Notação, uma dúvida muito comum entre os alunos, né? Professor, eu boto a reta ou esse pedacinho aqui em cima ou não? É o seguinte, pessoal, quando você estiver se referindo, o que é usado na literatura? Quando você está se referindo apenas ao segmento, você pode colocar sem esse pedaçozinho aqui em cima, tá bom? Se você estiver se referindo a ele. Se você estiver se referindo ao comprimento dele, à medida do segmento, aí normalmente você utiliza com esse pedacinho aí em cima. É como se fosse o próprio segmento, né? O segmento em cima. Colocando os dois pontos, né, que estão definindo aí o teu segmento, entendeu? Então, nesse caso aqui, é quando você estiver fazendo uma referência a ele sem se preocupar com a medida dele. Se você estiver se referindo à medida dele, aí você se coloca aqui esse traço em cima para denotar que você está falando da medida do segmento, no caso desse aqui, tá bom? Tudo que você precisa saber de reta, semi-reta, segmento de reta está aí. Vocês vão ver que no livro, né, que foi indicado, tem muito mais coisa, adição de segmento, um bocado de coisa. Mas tudo isso, pessoal, é natural, é intuitivo. Não precisa você ficar preocupado em, como é que eu somo dois segmentos, como é que eu faço a diferença entre segmentos, esse tipo de situação. Apenas isso daí que eu estou colocando aqui já é suficiente. O resto é natural, é intuitivo. À medida que a gente for fazendo e avançando na disciplina, fazendo os exercícios e avançando na disciplina, vai surgir naturalmente, vocês vão ver que não é nem um bicho de sete cabeças. Vamos adiante. Antes de passar para ângulo, eu queria só fazer uma observação importante com respeito a retas e semi-retas, né? Uma coisa interessante é que toda reta, pessoal, como vocês podem ver aí do lado esquerdo, aqui do lado esquerdo, ó, toda reta, ela divide o plano em duas regiões, tá bom? Então, essas duas regiões são duas regiões disjuntas, ou seja, se você retirar a reta, elas não estão se tocando. O ponto em que elas se tocam é na reta, justamente. Mas são duas regiões disjuntas, que eu estou chamando aqui de região 1 e região 2. Então, toda reta divide o plano nessas duas regiões. E cada uma dessas duas regiões tem uma característica interessante, que é o seguinte: se eu pegar dois pontos aqui dessa região 1 e eu ligar por um segmento de reta, esse segmento ele está contido na própria região 1. Ó. Perceba, vamos dizer que eu pegue esse e esse ponto. Se eu ligar, ó, o segmento sempre está dentro da região. Ó. Pegar esse e esse. Se eu ligar, está dentro da região. Novamente, esse e esse. Se eu ligar, está dentro da região. A mesma coisa vale com a outra região, região 2. Quaisquer dois pontos que eu pego e ligo, eles estão ainda contidos dentro da região 2. Novamente, se eu pegar dois pontos aqui, ó, eles estão o segmento de reta está todo contido dentro da região. Por que eu estou destacando isso? Porque esse fenômeno ele não acontece se eu tiver duas semi-retas com a mesma origem. Vejam aqui agora esse segundo quadro. Eu tenho agora duas semi-retas com a mesma origem. Quando eu pego duas semi-retas com a mesma origem, eu também estou dividindo o plano em duas regiões disjuntas, duas regiões diferentes, distintas, que não se tocam, exceto por essas semi-retas aí. Só que, diferente desse caso aqui, essas duas regiões elas têm uma característica um pouco diferente. Veja que a região 2 ela continua tendo essa característica de eu pegar dois pontos e quando eu ligar, o segmento está dentro dela. Então, se eu pegar dois pontos aqui ó, e ligar, o segmento continua dentro dela. Mas a região 1 já não tem essa propriedade. Tudo bem, se eu pegar esse e esse ponto aqui e ligar, eles vão estar dentro ainda. O segmento vai estar dentro da região 1. Mas se eu pegar esse e esse ponto,
veja que quando eu traço o segmento, ó, ele já cai, uma parte dele já cai na região 2, ou seja, ele não está todo contido na região 1. E o interessante é que a partir disso, a gente pode definir o que é um ângulo, tá certo? Antes, vamos entender que cada tipo de região, no caso, essa região aqui 1 e essa região 2, ela tem um nome, tá certo? Então, é justamente esse pedaço aqui, ó. O que é uma região convexa, como vocês podem ver aqui do lado esquerdo? É uma região do plano em que quaisquer dois pontos que você pega, ó, estou pegando aqui o ponto A e o ponto B, quaisquer dois pontos, quando eu pego o segmento de reta que une esses dois pontos, ele continua dentro da região. Quando isso acontece, eu digo que a minha região ela é convexa, certo? Ou seja, o que é uma região convexa? É uma região que, dado quaisquer dois pontos, o segmento de reta que une esses dois pontos continua dentro da região. Então, isso é uma região convexa. O que é uma região? Não é côncava, certo? A outra que a gente vai ver, a região não convexa para a gente. O que é uma região não convexa? É uma região que, quando você pega dois pontos dela, existem, na verdade, pelo menos dois pontos dela, em que quando você traça aqui o segmento de reta, ele acaba saindo da região. Então, ele não está todo contido na região. Isso não precisa valer para eu chamar de não convexa para todos os pontos. Como vocês veem aqui, ó, tem pontos que quando eu pego, eu ligo, ó, o segmento está contido. Para ser chamada de não convexa, basta que existam dois pontos, pelo menos dois pontos. No caso aqui, você consegue vários, né? Ó, todos esses pontos aqui, ó, que eu estou traçando segmentos, o segmento está caindo fora, né? É só pegar bem aqui, ó. Aqui também, ó. Então, todos esses segmentos, eles acabam uma parte deles caindo fora da região. Quando isso acontece, eu digo que a região é uma região não convexa. Então, repetindo, se eu pegar quaisquer dois pontos, veja que na região convexa é quaisquer dois pontos. Vou até colocar aqui, ó. Quaisquer dois pontos. Então, quaisquer dois pontos. Vou chamar essa região de R. O segmento AB está contido na região R. Tá certo? Deixa eu elevar aqui. Então, quaisquer dois pontos, o segmento AB, quaisquer dois pontos A e B, quando você pega o segmento AB, ele vai estar contido, né, dentro da região. Apaguei aqui. Então, o segmento ele vai estar contido na região. Já na região não convexa, basta que exista pelo menos dois pontos. Não precisa acontecer com todos os pontos, basta que existam pelo menos dois pontos. Tá bom? Então ficou claro essa questão aqui do que é uma região convexa e uma região não convexa. Com isso, a gente tem a base agora para poder definir o que é um ângulo, né? Muitas pessoas, e vocês vão ver até que na definição do livro lá, que é o nosso livro de geometria, que é o nosso guia, a definição dele é diferente do que eu vou falar aqui, tá certo? Mas eu queria, antes de falar a definição mesmo de ângulo, só dizer o que é que não é um ângulo. Porque algumas pessoas pensam que um ângulo é só esse pedaçozinho aqui, quando a gente coloca isso daqui, né? No caso do ângulo interno, ou essa parte aqui externa, né? Pensam que é isso daqui. Pessoal, ângulo não é isso. O que é um ângulo? O ângulo é uma região delimitada por duas semirretas, certo? Duas semirretas com a mesma origem. Então, o ângulo é toda essa região aqui, o ângulo convexo, né? Então, uma vez que você tenha duas semirretas com a mesma origem, elas definem dois ângulos. O ângulo convexo
e o ângulo não convexo. Por quê? Porque ângulo é uma região delimitada pelas semirretas, que a gente viu agora há pouco que tem a região convexa. Então, isso aqui é que é o ângulo, toda essa região. Claro que aqui continua, né? Aqui continua no infinito. Então, o ângulo é tudo isso daqui, pessoal. Tudo isso daqui mesmo. E também o ângulo não convexo, ou seja, toda essa região aqui, ó, não convexa, é o ângulo também determinado por essas duas semirretas com a mesma origem. Então, não esqueçam disso. Tanto que eu posso chamar de ângulo ou eu posso chamar de região angular. Tá certo? Então, ângulo é toda essa região aqui, ó, delimitada por essas semirretas. Então, tem essa parte, isso aqui é um ângulo, a região angular aqui não convexa, e isso aqui também é um ângulo. Então, lembrando que aqui continua, né? As semirretas continuam aqui, elas não têm fim. Então, tudo isso daqui, ó, é o ângulo. Esse bichinho que a gente coloca bem aqui é apenas para denotar que você está trabalhando com o ângulo. Então, muitas vezes não fica claro no contexto se você está trabalhando com esse ou com esse. Aí você coloca esse pedaçozinho aqui como se fosse um pedaço de círculo, né? Para dizer que você está trabalhando com esse ângulo. E qual a notação que a gente usa? Você ou usa como se fosse um ângulozinho, né? Aí bota A, O, B, porque aqui eu estou trabalhando com a semirreta OA e a semirreta OB. Então, eu pego A, O, B, e aí boto esse símbolo aqui que caracteriza um ângulo. Ou então, eu coloco A, O, B, lembrando que o vértice das semirretas, né? O vértice de origem das semirretas, eu coloco um acento como se fosse um acento circunflexo em cima dele, né? Quer dizer quem é o vértice de origem. E para saber se você está trabalhando com um ângulo convexo ou então o não convexo, ou seja, o de dentro ou de fora, vamos colocar dessa maneira, né? Que está dentro ou que está fora, você vai saber pelo contexto. Então, o contexto do que você estiver trabalhando é que vai te dizer se você está trabalhando com o ângulo de fora ou então com o ângulo de dentro. Certo? Vamos adiante para saber uma coisa que eu não sei se vocês já se depararam com isso, né? Que é graus. Mas de onde é que vem esse negócio de 1 grau, 2 graus, 3 graus, né? A gente sabe que vai até 360 graus. Da onde é que surgiu essa medição em graus, né? Então, o objetivo agora é falar justamente isso. Da onde é que vem essa questão aí de graus? E o grau surgiu da seguinte maneira, pessoal. A gente pega a circunferência e divide ela em 360 arcos iguais. Então, você saiu aqui dividindo, ó, ela de forma que tivesse 360 arcos iguais. Aí vamos pegar um desses arcos, ó. Deixei até aqui em negrito. Vou deixar aqui em destaque, ó. Aí você pega um desses arcos. Como todos são iguais, você pode pegar qualquer um. Então, digamos que você pegou esse arco aqui, digamos que aqui seja A e aqui seja B. Aí, quando eu ligo o centro da circunferência a esse ponto A e a esse ponto B, lembrando que esse arco aqui é 1 sobre 360 da circunferência, eu digo que esse ângulo aqui é o que eu vou chamar de 1 grau. Tá bom? Ou seja, eu divido a circunferência em 360 arcos, pego um desses arcos, aí olho as extremidades dele, ligo o centro da circunferência a cada um desses extremos. Aí, essa região, lembrando que aqui eu estou trabalhando com semirretas, então isso aqui continua. Essa região é o que eu vou chamar de 1 grau, essa região angular. Aí você pode perguntar, professor, tudo bem, eu entendi como é que eu defino o que é que significa ser 1 grau. Você pegou uma circunferência qualquer, você dividiu ela em 360 arquinhos iguais.
Aí você escolheu qualquer um deles, já que são iguais, né? Você escolhe qualquer um deles, pega as extremidades, aí liga, olha as semi-retas, né? Que partem do centro para cada uma dessas extremidades. Aí essa região aqui você está dizendo que é o que se chama de ângulo de 1 grau. Tudo bem, eu entendi. Mas circunferência, a gente pode pegar de diversos tamanhos, né? Digamos que eu pegue outra circunferência aqui menor, aí faço o mesmo processo. Divida ela em 360 arcos, escolha um deles, aí ligue aqui, pegue as extremidades. E aí, será que esse daqui também vai ser 1 grau? Será que esse 1 grau aqui é o mesmo grau daqui, já que essa circunferência ela é menor? Ou seja, será que o tamanho da circunferência não vai afetar a definição de 1 grau? Porque 1 grau tem que ser 1 grau independente do que você esteja olhando, né? Já que é uma unidade de medida, não pode variar. E eu estou usando para definir 1 grau uma circunferência qualquer. E a pergunta é: não afeta o tamanho da circunferência que você está usando para definir o que é 1 grau. Por que não afeta? Pelo simples motivo, pessoal, que quando você está trabalhando com circunferências, é o objeto mais simétrico que você vai ver na geometria plana. Ele é extremamente simétrico. Então, quaisquer duas circunferências que você pegar, eu até coloquei aqui, ó, quaisquer duas circunferências que você pegar, elas vão ser proporcionais, tá certo? Então, digamos que eu peguei, ó, essa circunferência aqui maior. Bota na cabecinha de vocês como se aqui fosse 1 grau, certo? Então, o equivalente na circunferência menor, que é essa daqui, eu peguei uma circunferência menor e coloquei, claro, no mesmo centro, né? Para a gente ter referência. Então, essa região aqui, ela é proporcional a essa daqui. Por quê? Justamente porque a circunferência é a figura mais simétrica que você vai encontrar na geometria plana. Então, esse 1 grau aqui, esse arco que gerou 1 grau nessa, é o mesmo arco aqui proporcional que gerou 1 grau nessa. Ou seja, as circunferências elas são proporcionais. Então, a gente não precisa se preocupar com relação à definição. 1 grau ele está bem definido, independente da circunferência que você esteja trabalhando. E é assim que a gente define 1 grau, tá certo? Então, é assim que fica bem definido aí o que é que significa 1 grau. E claro, a partir de 1 grau, aí você vai montando 2 graus, 3 graus, né? Quando passa de 360 graus, é como se tivesse dado mais de uma volta, né, na circunferência. Então, essa é a origem aí do que é que significa 1 grau, tá certo? A definição de grau. Fica como sugestão vocês pesquisarem radianos, mas isso aí a gente vai ver na parte de circunferência. Então, vamos nos preocupar por enquanto com isso daí, não. Com isso, uma vez que a gente já sabe o que é um ângulo, lembrando que ângulo é uma região delimitada por duas semirretas que têm a mesma origem, a gente tem que classificar os ângulos, né? Ou seja, dar nome para a gente poder se referir a eles de uma maneira mais fácil. Isso aí vocês devem ter visto durante toda a vida de vocês, a vida escolar de vocês. Então vamos só relembrar aqui. O que é que eu chamo de ângulo agudo? Vou até dar destaque aqui. O ângulo agudo é aquele ângulo que é menor do que 90 graus. Então, essa região aqui, ó, ela é menor do que 90 graus. E a gente dá o nome de ângulo agudo. O que é o ângulo reto? É o ângulo que eu chamo de 90 graus. Ele é o canto, por exemplo, de um retângulo, o canto de um quadrado, e por aí vai. A gente chama de ângulo reto. A gente denota normalmente como um quadradinho, né? Ao invés de um arco de círculo, a gente denota como um quadradinho. Tá certo? Em seguida vem o ângulo obtuso, né? Que é o ângulo maior do que 90 graus. Então, a gente chama o ângulo de obtuso quando ele é maior do que 90. Maior, viu, pessoal? Lembre-se que se for igual é 90 graus.
Por fim, o ângulo reto, ou, desculpa, o ângulo raso. O ângulo raso é o ângulo de 180 graus. Aí você fala, professor, mas isso é uma reta. Não é uma reta. Você tem que entender que aqui são duas semi-retas que estão opostas, né? Você pode encarar dessa maneira. Lembrando que sempre aqui tem o vértice, né? Eu omiti, mas o ângulo ele é formado por duas semi-retas, né? E tem a mesma origem. Então aqui encare como se tivesse um pontinho, né? Um pontinho aqui, que é a origem, um pontinho aqui. E aqui no ângulo raso também tem um pontinho. Então você tem duas semi-retas que são opostas, né? É como se tivesse aqui o ponto de origem delas e você tem tanto uma semi-reta para um lado como uma semi-reta para o outro. Então, aí, nesse caso, você tem o ângulo raso. Outra classificação que é interessante a gente ver é o que é um ângulo oposto pelo vértice, ângulos opostos pelo vértice. É o famoso OPV, né? Vou até colocar aqui do lado. Então, aqui a gente chama, abrevia de OPV, opostos pelo vértice. Tá? Então, são esses ângulos aqui, ó. Eu vou me referir a ângulos como letras minúsculas do alfabeto grego. Mas, novamente, notação é você que escolhe como é que você faz. Então, esse ângulo aí, alfa, e esse ângulo beta. Então, eu digo que alfa e beta são OPV, certo? São opostos pelo vértice. E tem um fato muito interessante acerca de ângulos opostos pelo vértice, que é o seguinte, eles são iguais. Eu vou falar isso, vou colocar isso como uma afirmação aqui, né? Então, a afirmação, você pode também chamar na matemática de proposição. Eu vou até trocar e vou colocar como se fosse uma proposição. Mas nada mais é uma proposição do que uma afirmação matemática, certo? Então, a proposição é a seguinte: ângulos OPV são iguais, certo? Se é uma proposição, toda afirmação na matemática que não seja um axioma, ou seja, axioma é aquilo que a gente já presume como correto. A gente presume que é uma verdade. Então a gente não prova, mas todo outro tipo de afirmação matemática você vai ter que provar. Então, vamos fazer aqui a primeira prova do nosso curso, da nossa disciplina aqui de matemática. Ângulos opostos pelo vértice são iguais. Aí como é que a gente faz isso? Como é que a gente prova que alfa é igual a beta, né? A gente vai fazer o seguinte, eu vou chamar esse ângulo bem aqui, ó. Vou dar um nome a ele, vamos dar um nome aqui x, ó. Veja que eu já estou até variando. Não existe uma inflexibilidade em notação. Estava usando letras gregas, agora estou usando a letra do nosso alfabeto mesmo, x. Então chama esse ângulo aqui de x, certo? Se a gente perceber, esse ângulo, isso aqui é uma reta, certo? Então isso aqui é uma reta. Então esse ângulo aqui todinho, pessoal, ele é 180 graus. Claro, né? Que eu estou numa reta, então aqui é um ângulo raso. Você pode encarar dessa maneira. Então esse ângulo todinho, ele é um ângulo raso, então ele é 180 graus. Então, eu vou colocar dessa maneira. Vou assim, ó, prova. Vou botar aqui em vermelho para você ficar destacado. Então, veja que o ângulo x mais o ângulo beta, ele mede 180 graus. Lembrando, por que que isso está acontecendo? Porque eles estão todos sobre a mesma reta, né? Quando você pega, olha aqui, ó, a soma deles, ó, está dando a reta. Então, é 180 graus. Só que isso também vale
quando eu olho para cá, ó, porque aqui eu também estou sobre a mesma reta. Ou seja, se eu pegar o ângulo alfa mais o ângulo x, ele também dá 180 graus. Então, eu vou escrever isso. Então, além de ter x mais beta igual a 180, eu também tenho x mais alfa igual a 180 graus. Então, eu tenho esses dois fatos, ó. X mais beta é 180. X mais alfa é 180. O que a gente pode concluir disso? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou, nessa equaçãozinha aqui, eu vou isolar o meu beta. E nessa equação aqui, eu vou isolar o meu alfa. Então, vou escrever isso, ó. Assim, eu tenho que, na primeira, o beta é 180 graus menos x. E da segunda, eu tenho que o alfa é 180 graus menos x. Ora, se o beta é 180 menos x e o alfa é 180 menos x, qual a conclusão natural disso? Eles são iguais. Aí você escreve. Logo, alfa é igual a beta. Isso encerrou a primeira prova, a primeira demonstração lógico-dedutiva que a gente fez no nosso curso, na nossa disciplina. A gente acabou de provar que ângulos opostos pelo vértice são iguais. Tá certo? Não esqueçam disso. Toda vez que eu tiver dois ângulos opostos pelo vértice, então eles são iguais. Não precisa você ficar provando isso. A prova que a gente viu agora, não precisa você ficar provando. Você pode usar isso já como fato. Vamos adiante aqui. A última definição em si que eu queria trabalhar com vocês é a definição de bissetriz. Dado um ângulo qualquer, pessoal, como vocês podem ver aqui, a bissetriz ela é a semirreta que divide esse ângulo em dois ângulos iguais. Tá certo? Vou até dar um destaquezinho aqui, ó. Então, a bissetriz que eu estou colocando aqui de azul é essa semirreta que divide o ângulo em dois ângulos iguais. É claro que ele divide tanto a parte interna, se você continuar para cá, ele vai dividir também o ângulo externo aqui, né? O ângulo não convexo. Então, a bissetriz é justamente essa semirreta. Ela é muito útil, muito, muito, muito útil mesmo. Só que eu gostaria de trabalhar a bissetriz só um pouquinho mais à frente, quando a gente for falar de triângulos. Aí, quando a gente for falar de triângulos, aí eu entro nessa questão do que é uma bissetriz, certo? Vamos agora resolver alguns exercíciozinhos. E é só resolver dois exercícios, na verdade, para a gente encerrar a aula de hoje. O primeiro exercício é o seguinte: ele vai afirmar o seguinte: se eu tiver duas regiões, então se RR, RS forem duas regiões do plano, tá bom? Estou trabalhando no plano. Então, duas regiões do plano, vamos dizer, convexas. Então, a interseção entre elas, também é convexa. Também é convexa. Tá certo? Então, se eu pegar duas regiões convexas e fizer a interseção entre elas, então eu também obtenho uma região convexa. Só para vocês terem uma ideia. Vamos pegar aqui duas regiões diferentes. Ó. Vamos pegar aqui essa região em forma de círculo e vamos pegar aqui uma região em forma de um retângulo. São duas regiões que a gente sabe que são convexas.
Então, essas duas regiões. Veja que a interseção entre elas ficou um pouquinho aí mais escuro até, né? Então, essa região aí, o que a afirmação está falando é que essa região aí que ficou mais escura, ela é convexa. Ou seja, se eu pegar dois pontos quaisquer dela e fizer aí e pegar o segmento de reta, então eles vão cair sempre dentro dessa região. Tá bom? Eu peguei duas regiões aí, só que, claro, essas duas regiões não vale para provar, né? O que eu estou mostrando é que esse resultado de fato ele vale. Eu estou dando um exemplo, né? Digamos assim, de que ele vale. Mas para provar, a gente tem que utilizar a lógica matemática, né? Dedutiva, para a gente poder fazer uma prova disso, que é o que eu vou fazer agora. Eu quero ir começar acostumando vocês a esse tipo de prova, sabe? Porque eu sei que vocês não estão ainda acostumados com ela. Então, de pouquinho em pouquinho, esse tipo de demonstração, vocês vão se acostumando. Não precisa se preocupar por enquanto com isso. Então vamos provar aqui. Prova desse fato. O que acontece? Eu tenho duas regiões, eu sei que são convexas. Eu quero provar que a região interseção entre elas também é convexa. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar dois pontos dessa interseção e mostrar que o segmento dela, segmento qualquer, né, que liga esses pontos, continua dentro dela. Então, é exatamente isso que eu vou fazer. Então, tome, ó, vamos pegar dois pontos quaisquer que pertencem a essa interseção. E aí vamos mostrar que esse ponto, que o segmento que une esses pontos também está lá dentro. Então, peguei esses dois pontos aí. Pessoal, se esses dois pontos eles estão na interseção, é porque eles estão em cada uma delas. Eles estão em cada uma delas, dessas regiões. Porque senão não estaria na região, né? Não estaria nessa interseção. Então, você conclui logo isso. Ó. Então, tanto o A e o B, vou botar até assim, ó, eles pertencem à região R, como os pontos A e B, eles pertencem à região S. Certo? Só que, veja o que é que você consegue concluir. Ó. Se o ponto A e o ponto B, como você pode ver aqui, estão na região R, como a região R ela é uma região convexa, então eu sei que o segmento de reta que une A a B está lá dentro. Então você conclui isso. Vou colocar aqui. Ó. Você sabe que o segmento de reta AB ele vai estar contido na região R, uma vez que R é ó, R, tanto R como S, são duas regiões convexas. Né? Então, se eu pegar dois pontos dela, como é o caso aqui, o segmento ele vai estar contido na região. Deixa eu só passar aqui de página. Então, você tem esse fato. Só que essa mesma coisa vale para a região S, porque a região S também é uma região convexa do plano. Então, se eu pegar esses dois pontos A e B, que estão dentro da S, o segmento AB ele também está contido em S. Aí, o que é que você conclui agora? O segmento ele está na R e o segmento ele também está na S. Se ele está tanto em R como em S, qual a conclusão? A conclusão é que ele está na interseção. Se um elemento ou se um conjunto está contido em dois outros conjuntos, então ele está contido na interseção. Então, esse segmento de reta AB ele está contido também na interseção, que é justamente o que a gente queria provar. Vejam, eu quero que vocês percebam, além da prova, aí, algumas coisas importantes. Além da prova, da demonstração que a gente fez, tem uns fatos interessantes aí. Quando me referi a pontos e região do plano, eu usei o símbolo de pertence. Quando eu me referi a um segmento e queria indicar a situação dele com relação às regiões,
eu usei o sinal de está contido. Legal? Inclusive aqui é está contido ou pode até ser igual à região. Tá certo? É isso que significa esse aqui embaixo, como se fosse está contido ou igual, ou seja, pode até ser igual. Mas o porquê disso, né? Porque acontece que pontos, uma região, ela é composta de pontos. Os pontos são os elementos dela. A gente pode encarar uma região como um conjunto de pontos. Assim como também um segmento, ele é um conjunto de pontos. Então, quando eu me refiro a pontos e a região em si, eu uso pertence, porque eu estou me referindo a possíveis elementos de um conjunto. Mas quando eu estou tratando de um segmento de reta, um segmento de reta não é um elemento, porque os elementos de regiões do plano são pontos. Então, um segmento ele não é um elemento, ele é um subconjunto. E quando eu me refiro, eu quero fazer uma comparação entre dois subconjuntos, entre um subconjunto e um conjunto, aí eu uso o sinal de contido, né? Então, só para deixar claro por que aqui eu usei pertence e por que aqui eu usei está contido. Perdão. Então, para ficar bem claro essa questão. Esse foi o primeiro exercício. O segundo exercício da gente tem a ver com a bissetriz. A propriedade da bissetriz. Eu vou colocar da seguinte maneira. Eu vou desenhar aqui um ângulo. Então, vou botar aqui um ângulo. Vou botar uma reta aqui. Aí eu vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui esse ângulo. Vou chamar esse ângulo aqui, ó, de alfa. Vou chamar esse ângulo aqui, ó, de beta. Dois ângulos, quando eles somam 180 graus, que é o caso aqui, eu digo que esses ângulos são suplementares, tá certo? Eu acabei não falando no início, e isso vai aparecendo no contexto da gente, como está aparecendo aqui. Então, quando dois ângulos, a soma deles é 180 graus, a gente fala que eles são suplementares. Existem também os ângulos complementares, que é quando a soma é igual a 90 graus. Então, dois ângulos cuja soma é 180 são suplementares, e dois ângulos cuja soma é igual a 90 graus, a gente chama de complementares. E o que é que o exercício aqui ele pede? Ele fala o seguinte, ó, se eu traçar a bissetriz desse ângulo alfa e eu traçar a bissetriz desse ângulo beta, eu tenho que mostrar que isso daí dá 90 graus, ou seja, o ângulo entre as bissetrizes é 90 graus, tá certo? Então é esse aí o exercício. Se eu pegar dois ângulos suplementares que são vizinhos, como é o caso aí, e traçar as bissetrizes deles, no caso essa e essa, o ângulo entre as bissetrizes é 90 graus. Então, esse é o exercício. E como é que eu provo isso, professor? Como é que eu faço esse exercício? Acabei apagando o ângulo. Vou só aproximar mais aqui para apagar. A gente faz o seguinte, ó. Esse pedaço aqui, esse ângulo aqui, ele é igual a esse, né? Por definição, já que eles são iguais. Então, eu vou apagar esse alfa e esse beta, que por enquanto não vão ajudar em nada a gente. Aí eu vou colocar aqui, vou dizer que esse ângulo aqui é x, vou dizer que esse ângulo aqui é x, aí esse ângulo aqui eu vou chamar de y, como isso aqui é uma bissetriz desse ângulo aqui, então esse pedaço aqui também é y. Aí você vai ver o seguinte, quem é o ângulo entre as bissetrizes? Quem é o ângulo entre essas bissetrizes? É x mais y. X mais y é o ângulo entre essas bissetrizes. Quanto é que é x mais y? De imediato você não tem. Só que você sabe o seguinte, se você somar esses quatro ângulos aqui,
ele dá 180 graus, esse resultado. Então, é isso que eu vou fazer, ó. Se eu pegar, assim, ó, veja que se eu pegar y mais x, isso dá 180 graus. Ou seja, descendo aqui um pouquinho, logo, essa equação fica da seguinte forma. 2 vezes x mais 2 vezes y é 180 graus. A partir daí, você consegue obter quem é x mais y. Basta dividir a equação toda por 2. Todo mundo aí é divisível por 2. Cada parcela é divisível por 2. Aí você obtém o seguinte. Quando você divide todo mundo por 2, fica x mais y igual a 90 graus. E é justamente o que você queria mostrar, porque x mais y é o ângulo entre as bissetrizes. Então, você acabou de provar que se você pega dois ângulos, como esse aqui e esse, adjacentes, o que são ângulos adjacentes? São ângulos vizinhos, que estão colados um no outro. Então, se você pegar dois ângulos adjacentes, que são suplementares, ou seja, que a soma deles dá 180, como a gente está vendo aqui, e traça a bissetriz de cada um desses ângulos, o ângulo entre as bissetrizes é 90 graus.